Você aí mesmo que está assistindo. Esse vídeo é em homenagem a você, aquela pessoa que está enrolando o amor da sua vida por 8, 9, 10 anos e nada. Aí o que acontece? Chega uma hora que os sogros, os amigos, os familiares, ela, tem aquela pressão e aí você decide realizar o sagrado matrimônio. Aí só tem apenas um detalhe. E a casa? Sogrão deve estar buzinando na sua orelha, seus pais. Ah, vai, aluguel é um dinheiro jogado fora. O aluguel pode ser o dinheiro mais bem gasto da sua vida. E eu vou mostrar por quê. Olá, meu nome é Andrei, esse é o canal Inquilino Rico, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre 6 razões pelas quais o aluguel é vantajoso em relação à aquisição do imóvel próprio. Vamos lá. Primeira delas, desnecessidade de aporte inicial. Para você adquirir um imóvel, você precisa ter no mínimo uns 30 mil reais de aporte inicial. Esse valor, às vezes você fala, mas eu não tenho, mas tem um FGTS lá parado, então dá para usar. Dá. Porém, isso aí vai limitar muito o tipo de imóvel que você vai conseguir. Normalmente os imóveis com esse valor de entrada são lançamentos na modalidade Minha Casa Minha Vida, são imóveis simples, pequenos e afastados dos grandes centros. Então você vai ter opção aí numa cidade pequena ou média, talvez tenha 1 ou 2 lançamentos desse perfil aí. Então você só vai poder escolher esses normalmente apartamentos aí para morar. Com aluguel, você comprovando uma renda, lógico também sem renda você não consegue nem comprar nem alugar, mas você tendo uma comprovação de renda, um fiador, se não tiver o fiador, hoje em dia a maioria das imobiliárias trabalham com outras modalidades, você consegue escolher um imóvel, às vezes próximo do centro, às vezes em bairro, às vezes uma casa em condomínio, uma casa que você demoraria muitos anos para financiar, ou às vezes até para ter entrada para adquirir esse imóvel como próprio. Então o céu é o limite com relação, o céu e o seu salário, né? É o limite com relação ao número de opções que você tem. Segunda vantagem, não aquisição de dívida. Quando você adquire um imóvel através de financiamento bancário, aqui, sinto muito, vou estar estragando o sonho aí de muitas pessoas, mas eu vou ter que contar. Você não está adquirindo um imóvel, você está adquirindo uma dívida. Pois é, você foi lá no banco, assinou, isso quando é imóvel de terceiro, quando é construtora, normalmente ali no plantão de vendas ou na própria sede da incorporadora, assinou um contrato, um singelo contrato de 40 páginas que você não leu, né? E aí o responsável ali, o gerente do banco ou o intermediador falou, agora você leva isso aqui, vai no cartório, registra e traz de volta registrado. Sabe o que você registrou no cartório? Você registrou uma dívida, cujo imóvel que você acha que você comprou é a garantia. Basicamente lá está escrito que se você não pagar até a última parcela do banco, ele vai reaver o bem dele. Bom, mas aí você pode falar, mas em termos práticos é outra coisa, eu vou pagar, não vou deixar de pagar, eu tenho minhas fontes, tal. Em termos práticos, eu vou te passar algumas situações pelas quais você provavelmente não pensou quando você estava assinando esse contrato. E aí eu vou fazer a comparação
com o aluguel que você não adquire dívida nenhuma. É um contrato, você está pagando pelo uso na data prevista em contrato. Eu vou passar para vocês a situação de uma pessoa que casa e depois quer se separar. Como eu disse, são situações aí que eu já ouvi falar que acontecem. Nesses casos, imagina um imóvel financiado, vamos colocar um cenário, vamos temperar um pouco esse cenário. A pessoa não adquiriu simplesmente um imóvel financiamento, ela adquiriu um terreno com a construção financiada, que é uma possibilidade também, muita gente fecha esses tipos de contrato. Aí a pessoa está pagando parcelas, está com o projeto aprovado, teve toda a burocracia, colocou a economia aí de toda uma vida anterior do casal, aí às vezes 100, 200, 300 mil reais de entrada, está pagando as parcelas dessa construção e ocorre o relacionamento não dá mais certo. Aí você ficou com duas buchas. A primeira, o término do relacionamento. A segunda, essa casa pela metade, não acabada. Como que você vai vender isso? Não sei. Para quem você vai vender isso? Não sei. Que valor que você vai pegar nisso aí? Não sei. No aluguel, notifica a imobiliária ou o proprietário, caso de uma locação particular, 30 dias desocupa. Na pior das hipóteses, uma multa de rescisão antecipada. Esses casos aí de separação, infelizmente acontecem. E às vezes acontecem alguns dias depois da pessoa adquirir ou alugar o imóvel. Teve até um caso recente na nossa empresa que duas mulheres, um casal, uma simplesmente tentou matar a outra. Não fiquem alarmados aí, pela graça dos céus aí, para quem acredita, ou do destino, para quem é um pouco mais cético, não é tão religioso, mas a vistoriadora foi no imóvel, não aconteceu nada com nenhuma das duas, assim, questão de saúde e tal, mas tinha simplesmente uma marca de facada na porta. O imóvel era alugado, devolveram o imóvel, nem pagar o aluguel pagaram, mas tinha seguro, o seguro pagou. Se fosse o caso também, estava no nome de uma das mulheres, né? Não estava no nome das duas, do casal, mas aí essa ficou com a dívida, a seguradora vai acionar ela, vai gerar um contratempo, né? Pequeno perto da situação que ela passou em si, mas a situação financeira está resolvida. Agora imagina no caso de um financiamento imobiliário ou até mesmo uma compra de um imóvel, se elas tivessem adquirido esse imóvel em conjunto. Seria um problema um pouquinho maior, né? Como eu disse, ninguém casa esperando pelo divórcio, esperando que aconteça um tipo de situação dessa, mas a vida aqui na Terra, nós sabemos que as mais variadas situações acontecem e essa é uma das vantagens de alugar o imóvel e não comprar. Terceira vantagem, manutenção do imóvel. Aí já tem aquele espertinho que está vendo isso, que aluga o imóvel e está pensando assim, então eu alugo o imóvel, o dono tem que arrumar qualquer problema, qualquer defeito que o imóvel tem, é um seguro total e absoluto do imóvel que eu moro. Não é bem por aí. Vamos lá. Tem algumas manutenções que são relativas à estrutura do imóvel, isso é do proprietário, e tem manutenções que são do próprio uso do bem. Ou seja, uma válvula hidra que emperrou, uma torneira que começou a pingar, você está lá há 2, 3 anos no imóvel, ou que seja 1 ano, a responsabilidade é sua de consertar, seja inquilino, proprietário, não preciso nem falar, né? Mas é aí mesmo que reside a diferença. O proprietário
sempre vai arcar com toda e qualquer manutenção do seu imóvel. O locatário não. Normalmente o locatário vai arcar com as mais baratas. Existem situações que, como eu falei, na prática vocês veem mais do que apenas aí na teoria. Existem situações que as pessoas normalmente não costumam imaginar quando elas estão adquirindo um imóvel. Eu conheço casos até do imóvel começar a afundar. Imagina que você comprou uma casa e ela começou a afundar. E daí você faz um orçamento com pedreiro, engenheiro para arrumar isso daí. Vocês fazem ideia de quanto custa? Qual é o valor disso? Isso daí pode chegar a 200 mil reais um serviço desse. Até mesmo um telhado condenado. Você compra uma casa num valor interessante, uma casa que já é usada, um telhado antigo, eis que começam infiltrações, vazamentos e o seu profissional contratado te avisa que aquela telha não fabrica mais, que é necessária a troca do telhado inteiro do imóvel. No caso do imóvel próprio, você está lascado. No caso do imóvel alugado, é a mesma questão já mencionada. Basta um aviso, uma notificação, ou o proprietário vai ter que arcar com tudo isso por lei, ou você simplesmente, se você não ficar satisfeito, se estiver até fora do período de multa contratual, você entrega uma notificação e deixa a bucha com o dono do imóvel. Se fodeu! Vantagem número 4, proteção contra o envelhecimento do imóvel. Meu caro, imóvel envelhece também. E imóvel velho ninguém quer. E olha a casa, olha essa casa, que coisa sinistra. Ô Henrique, olha só que casa estranha, meu. Carro velho ainda tem carro que vira clássico, o pessoal quer comprar, quer ter numa coleção. Agora, imóvel clássico não é uma coisa muito legal de se ter. Não tem valor, o valor comercial cai e cai imensamente. É difícil você vender, você alugar, você trabalhar com um imóvel já antigo, com 40, 50 anos ou mais. Normalmente você tem que reformar ele inteiro e isso vai um rio de dinheiro. Quando se trata de apartamento é ainda pior, porque por mais que você reforme toda a sua unidade, o prédio continua velho. E existem algumas novidades de construção, por exemplo, vou mencionar o caso da Varanda Gourmet, que é o local onde eu estou filmando esse vídeo. Apartamentos de 20, 30 anos atrás, esse conceito simplesmente não existia. Aí o que acontece? Você tem um apartamento num edifício que tem uma estrutura que não está atualizada, seguindo os padrões mais modernos do mercado. Você, proprietário, o que você vai fazer com isso? Quanto vale um apartamento hoje que há 30, 40, 50 anos atrás moravam as famílias mais ricas da cidade onde você mora? Talvez mixaria. É o caso aqui da minha cidade. Tem gente que aluga só para o inquilino pagar o condomínio, de tão alto que é o condomínio e de tão baixa a procura por esse tipo de imóvel. Então, você locatário, se o imóvel ficou velho, você não tem nenhuma obrigação espiritual, financeira, social com esse imóvel. Você pode simplesmente entregar e procurar algum que atenda melhor a sua necessidade. Motivo número 5, liquidez de capital. Quando você adquire um imóvel, você imobiliza grande parte do patrimônio em um bem. E esse bem tem uma liquidez muito baixa. Por quê? Por mais que você diga, mas eu posso vender esse imóvel, eu posso colocar, tal, não é tão simples assim. Mesmo que você coloque um anúncio para venda num valor altamente convidativo, vai demorar alguns meses aí para você liquidar, você reaver o seu investimento.
No caso de investimentos de outra natureza, seja bolsa, seja renda fixa, seja criptomoedas, esse resgate é diário ou, quando muito, de alguns dias. Mesmo os títulos privados com prazo mais longo, né? A maioria das corretoras hoje já tem o que se chama de mercado secundário, então você consegue liquidar esses títulos com um pequeno deságio. No caso do imóvel, não. No caso do imóvel, quando é necessária uma liquidação, às vezes por motivos até graves, né, como doença, coisa e tal, ocorrem situações de perda de até 50% do valor do patrimônio. Então, nesse caso, mais um ponto aí altamente relevante em favor do aluguel, né? E a última vantagem, que é meio que reflexo dessas várias todas, e talvez a que resuma melhor e a mais importante, é a flexibilidade que você tem ao ser um inquilino. O inquilino, de repente, você tem um propósito de constituir família, você pode alugar um pequeno apartamento, uma pequena casa. Você tem filhos, você pode simplesmente mudar. Seus filhos formaram, seus filhos cresceram, estão morando fora, você pode voltar para um apartamento menor, para uma casa menor. Você pode, dependendo da fase da sua vida, procurar um imóvel térreo, quando um sobrado, um imóvel de 2 andares já é complicado, em virtude de escadas. Então, você tem toda essa flexibilidade, inclusive em questão de localização. Você pode mudar de uma cidade para quer morar na praia? Se o seu trabalho lhe permitir, vai para a praia. Quer ir para fora? Quer ir para onde você quiser, você vai. Você não tem essa obrigação, esse patrimônio imobilizado que você tem. Aí volta no ponto 5, a liquidez e coisa e tal. Então, em questão de flexibilidade, o aluguel é muito mais prático. Bom, então aí 6 motivos aí pelos quais é vantajoso ser inquilino e não ter o seu imóvel próprio. Agora que eu já dei munição pra caramba pra você naquele debate com seu pai, naquele debate com o sogrão, ajuda com o canal. Dá sua curtida, se inscreve, desse jeito você não vai perder nenhum vídeo, nenhuma análise de qualidade como essa que eu acabei de passar para você. Comente aí embaixo se você é inquilino, você é feliz, se você já tinha pensado sobre tudo isso que eu passei, ou se você ainda acha que é melhor ter o imóvel, que tem as suas vantagens também, tá bom? Até o próximo vídeo.